Olá, pessoal. Boa semana para todos e todas. Estamos aqui em continuidade à nossa matéria de planejamento com o vídeo desta semana, no qual nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o estudo da situação, especificamente sobre as etapas do estudo da situação. Como eu falei no último vídeo da semana passada, nós estávamos falando sobre o levantamento das hipóteses preliminares. Então, essas hipóteses, elas são muito similares à hipótese levantada no problema de pesquisa. Ou seja, é uma dúvida, né, que você tem, que você vai checar se é isso mesmo, que vai te nortear na coleta de dados para você entender melhor a realidade que você irá fazer a intervenção. Então, esse também vai ser o primeiro ponto, né, a ser realizado no estudo da situação. Então, nesse sentido, as hipóteses elas podem ser compreendidas como pressupostos, ou seja, uma ideia básica que vai nortear a coleta das informações e o seu processamento. Então, nesse sentido, é o mesmo caminho que a gente já veio fazendo na matéria de pesquisa, né? Então, por exemplo, você já tem um contato com uma determinada realidade e a sua observação te faz realizar aproximações dessa realidade para que você possa planejar uma intervenção. Vamos dar um exemplo no filme Saneamento Básico, né? Eles viam a fossa lá, então não era nem quase uma hipótese, era muito concreto, né? Que aquilo ali era um problema que eles precisariam resolver. Então, o passo seguinte vai ser a construção de referenciais teórico-práticos. E eu também, nesse sentido, posso dar o exemplo do filme Saneamento Básico. Por quê? Lá, naquela cena que eles falavam sobre o conceito de ficção, né? Todo mundo tinha que entender o conceito de ficção, se era filme de monstro, se era filme de futuro, lembram daquela cena? Então, depois que eu levantei as hipóteses preliminares, eu vou construir os referenciais teórico-práticos, né? E quando eu falo nesses referenciais, eu estou falando das leis, eu estou falando das políticas públicas que existem nesse assunto. Por exemplo, se eu vou fazer um projeto de intervenção para mulheres, eu vou levar em consideração a Lei Maria da Penha. Eu vou levar em consideração as políticas públicas que existem para as mulheres. Se eu for fazer um projeto para criança e adolescente, eu vou levar em consideração as políticas existentes para criança e para adolescente. Eu vou levar em consideração o Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso do idoso, eu tenho que levar em consideração o Estatuto do Idoso e as políticas existentes para esse segmento. Então, nesse caso, o que a gente tem que lembrar? Que eu não posso pensar, por exemplo, num projeto que que fuja a legalidade no sentido da lei mesmo. Então, e também não pode fugir da questão da própria política pública. Então, eu não posso fazer um projeto assistencialista, por exemplo, porque a gente já teve um avanço na política de assistência social contrária à questão assistencialista. Eu tenho que trabalhar a Política Nacional de Assistência Social. Outro exemplo, eu não posso fazer um programa ou um projeto que fale de uma clínica de aborto, por exemplo, né? Vamos ser bem honesto e claro no nosso exemplo, porque o aborto no Brasil ele é ilegal. Então, o aborto ele só é permitido nos projetos, ainda é permitido, né? Vale destacar, nas situações especificadas em lei. Para isso nós temos o Pérola Byton aí como um exemplo de atendimento. Então, eu não vou poder montar uma clínica de aborto, por exemplo, um projeto para uma clínica de aborto, porque é ilegal. Então, quando nós falamos de construção dos referenciais teórico-práticos, é nesse sentido, tá? Eu vou ter que levar em consideração as teorias existentes que nos respaldam. E também no sentido de que a equipe toda tem que compreender o que eu estou levando em consideração por autoestima, por autonomia, depende do meu objetivo do projeto, né? Qual que é o conceito principal aí do meu projeto? Todo mundo tem que dominar para que possa planejar em consonância, né? Todo mundo entender, por exemplo, que a autoestima é tal coisa e não a autoestima é tal coisa e não de repente para um autoestima é fazer a unha, para outro é arrumar o cabelo, para outro é passar batom, para outro é ter autonomia para se manter financeiramente. Então cada um vai ter que ter esse caminho aí de construção coletiva, desse entendimento comum do que vai ser realizado no projeto, tá?
Então, nesse sentido, a Miriam Veras ela vai também falar da importância de se conhecer a totalidade da questão, né? Então, por mais que eu tenha um projeto que vai atender uma região X ou uma organização Y, eu tenho que fazer a leitura dessa realidade no micro para o macro, né? Ou seja, e do macro para o micro, ou seja, pensar na totalidade dessa intervenção, né? Para poder entender, não a totalidade para eu atender todo mundo, mas na totalidade da compreensão da questão social que é colocada como objeto do problema aí que eu estou atendendo, tá certo? Então, um conceito importantíssimo que a Miriam Veras vai colocar nessa parte do livro é o conceito do conhecimento transdisciplinar. O que ela fala, né, como o conceito de transdisciplinaridade, digamos, né, que é aquele conhecimento que lança mão de conhecimentos de diferentes disciplinas e, não sendo propriedade de nenhuma delas, a supera criando um conhecimento novo, tendo como referência uma teoria social que ilumina, modificando os conhecimentos construídos a partir de outras perspectivas, dando-lhes uma nova dimensão. Ou seja, por que ela coloca esse exemplo nesse momento da matéria? Porque às vezes vocês vão fazer um projeto que é da área da saúde, por exemplo, e não tem ninguém na área da saúde ali para falar sobre esse assunto. Então, você vai ter que contratar alguém, um consultor, um assessor, para poder deixar todo mundo com aquela compreensão daquele assunto. E aí vocês vão falar, mas eu não sou especialista na área. Você não vai ser especialista na área, porque você não é uma pessoa que atua na área da saúde, por exemplo, mas você vai ter que dominar, no exemplo mesmo de adolescentes grávidas, né? Se a gente vai trabalhar com planejamento familiar, por exemplo, para não reincidir a gravidez, você vai ter que falar de conhecimento da saúde, não necessariamente sendo médico, não necessariamente sendo enfermeiro. Então, você vai construir um conhecimento que ele é transdisciplinar, ou seja, tem um pedacinho de cada área e ele vai ser um conhecimento construído e vai ser utilizado por todo mundo que estiver atuando no projeto. Tá certo? Então, deu para compreender aí o conceito de transdisciplinaridade? Você vai atuar, por exemplo, em áreas que, de repente, você vai fazer uso de matérias de outras disciplinas e não só você, mas os outros profissionais também. Então, se constrói aí, nesse sentido, um conhecimento que é comum a todos e com um pedacinho de cada explicação de cada área que está ali compondo toda a equipe, né? E uma outra questão importante também nessa parte é que a Miriam Veras ela vai falar que para construir esses referenciais, vocês também vão ter que levantar indicadores, né? Indicadores que já estão prontos, né, e colocados aí, disponibilizados com órgãos como o IBGE, como o IPEA, né? Então, além desses indicadores que são oficiais, vocês poderão construir outros indicadores que vocês podem mapear a partir de uma pesquisa, por exemplo, né? Você tem uma hipótese que naquela região precisa de tal coisa, e aí vocês vão elaborar um questionário, uma entrevista, um roteiro de entrevista e construir outros indicadores a partir dessa aproximação que vocês estarão fazendo na realidade. Então, tenta imaginar, pensando um pouco no filme, né, no Quem Se Importa agora, quais foram os levantamentos que cada projeto, né, apresentado fez para justificar a atuação, né, naquela área que eles demandaram como importante de ter uma intervenção ali, né? Por isso que eu usei esse filme de exemplo aí nessa parte da matéria, né? Então, como que a gente realiza esse sistema de indicadores, né, para o levantamento de dados como que eu planejo essa pesquisa, né? Então, por exemplo, nós vamos identificar uma determinada demanda e eu vou buscar números na prefeitura, né, dessa cidade, por exemplo, ou na subprefeitura, se for uma região menor, né? Vocês, em estudo do território, com certeza aprenderam a levantar esse tipo de indicador, né? Que visa, na verdade, compreender a situação e ilustrando, né, essa problemática que vocês estarão argumentando da importância da intervenção a partir desses indicadores, né? Então, vocês vão ter que mapear a necessidade dessa região, né, e
justificar a sua proposta de intervenção a partir desses dados. Então, vocês vão poder construir esse tipo de levantamento, né? E aí, na sequência, nós vamos falar sobre a coleta de dados no próximo vídeo, tá certo? Então, até já!